palavra nos chegou por meio das tradições, contada de boca em boca, atravessou gerações. Hoje, séculos depois, contagia multidões. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha. Meu companheiro, minha companheira aqui de Brasília, da cidade satélite, das cidades do entorno, de todos os cantos e recantos. Companheiro da cultura de Paracuru, Ceará, M1150, lá em Paracuru, Ceará, falando também para Fortaleza. Companheiros da Educadora, São João do Ivaí, no outro extremo do país, lá no sul, lá no Vale do Ivaí, falando aí para dezenas de rádios, de cidades e centenas, milhares de ouvintes. A M1180, lá no Paraná. Nossos queridos ouvintes aí do extremo sul, também do extremo norte. E agora do oeste brasileiro, lá no Mato Grosso, em Mirassol, Difusora, Mirassol do Oeste, a M1010 e todos os nossos queridos ouvintes aí. E também os nossos queridos ouvintes do Mercosul. Sim, são nossos companheiros da América. Los hermanos de toda a América, aquele amplexo. Deus abençoe você, onde quer que você esteja, o que você estiver fazendo. Agora é hora de estudarmos a Palavra de Deus, aqui pela 94.5 FM, Rede Imaculada, semeando a paz pelas ondas do rádio. O seu programa predileto de domingo, estudando a Palavra de Deus. E o seu amigo Nivaldo Ribeiro na condução do programa. Eu aqui, você aí e Deus acima de nós. Olhando para Ele, clamamos. Senhor, olha para nós e tenha misericórdia. Estenda as tuas mãos e nos abençoa. Com a tua paz, com a tua segurança, com a tua disposição, com o teu amor e misericórdia. Com os teus cuidados, recursos e meios. Com a tua direção e sabedoria. Nos perdoa, Senhor, nos conduz, socorre aqueles que estão mais carentes, mais necessitados, na dor, na tristeza, no desamparo, nas prisões, nos hospitais, na doença, no abandono. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um e também de nós. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão por todas as bênçãos que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Nos conduz na direção desse programa, estudando a Tua Palavra, olhando para o reino do Senhor que o Teu Filho Jesus Cristo veio nos trazer. Dá-nos a graça de entendermos este reino e dá-nos o desejo ardente de participar deste reino, para que Ele venha em nós e entre nós. Para a glória do Senhor e para a nossa alegria, nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Me dê a mão e vamos comigo. Vamos junto, caminhando nesta programação. Eu quero mandar um abraço para a Zenaide, Zeneide, Zenilde, a Zélia, a Elisângela, lá de Abadiânia, o Vicente, o meu companheiro bicudo, né? A Lázara, Elzira, a Sônia, Juraci, Guido, Solange, Benício, a Marisa, a Noelice, o Índio, Joela, Maristela, Dourado, Dani Mazé, Ana Lúcia, a Indiara, Marionice, Ana Beatriz, Maria Inês, Ana Cristina, a família de Luciana, Dr. Denis e família, a Sirlene, a Lucimar, Marta, a Laide, Eva, Neide, Luana e Aline, Geraldo, nosso companheiro de daqui para amanhã. Geraldo é nosso companheiro da manhã à noite. Professora da cidade ocidental, Francisco Sinfrônio, Alaide. Deus abençoe cada um de vocês, meus queridos. Família Silva, Marinalva, Vantuíra, Isabela e Lohane.
Esses estão de férias, estão bem longe. Mas para você que está de férias, aqui, ali, para você que está nas praias, aí curtindo, Deus abençoe cada um de vocês. Deus nos faça vencer mais esse dia, essa semana que se inicia, esse mês e o ano todo e a vida. Um grande abraço. Deus te abençoe. Deus nos una nesse amor perfeito. Amo você de montão, de verdade, muito, muito. O que é que nós temos para hoje? Hoje nós temos, mais uma vez, o Reino de Deus. Eu falei no programa anterior que nós vamos fazer uma série de estudos da Palavra de Deus sobre o Reino de Deus. No domingo passado, nós falamos sobre o Reino de Deus que Jesus Cristo estava trazendo. Ele disse que o Reino de Deus era chegado até nós, que ele estava trazendo o Reino de Deus e que cada um se esforçasse para entrar nele. Então, o Reino de Deus veio para nós, para entrarmos nele. Hoje, então, nós vamos ver. Ele é o Reino de Deus, ele é o Reino do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Ele está em nós, ele está dentro de nós, ele está entre nós. Ele é o poder de Deus, o domínio de Deus, a vontade de Deus, sim, implantada. Aquele que quer, participa. Também tem outro reino, que é o reino do inimigo, onde quem manda é o inimigo, a vontade é do inimigo, a força é do inimigo, ele não tem poder, mas tem força, porque poder só Deus tem, mas o inimigo exerce a sua força e o seu espaço que é dado a ele para agir. E dentro desse espaço e nesta força, ele convida as pessoas, insiste com as pessoas e oferece o seu reino. E são muitos os que seguem o reino do inimigo, o reino de Satanás. Mas temos ainda o reino dos homens, que não quer nada com nada nem com ninguém, mas tem sua vontade própria, tem o seu desejo próprio, e é um reino assim bem particular. Não é? E neste reino, muitos se estabelecem, e este reino passa com a pessoa. Acabou a pessoa, acabou o reino. O reino do inimigo é igual também. Quando o inimigo for dominado, acabou o reino dele. O nosso Deus tem o reino dele. Como ele é eterno, o reino também será eterno. Comece a pensar de que reino você quer participar. Qual reino que você escolhe, abraça e vive? Vamos pensar nisto hoje sobre a palavra de Deus. Quem pertence a esse reino, quem pode entrar nesse reino, quem faz parte deste reino. O texto está baseado em Mateus 6, 33, 34, Marcos 1, 14 até o 20, depois Marcos 4, de 11 a 12, depois 10, de 13 a 15 e depois de 25 a 27. Ok, então nós vamos observar Marcos e vamos observar Mateus, dando o relato de Jesus Cristo sobre o reino de Deus. Na próxima etapa, nós vamos falar sobre o reino de Deus, descrito e ensinado pelos apóstolos. Sim, será a nossa terceira etapa. Vamos então, meus queridos, o que temos escrito aqui para nós. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. E depois que João foi entregue na prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E, andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei de vocês que sejam pescadores de homens. E deixando eles logo as suas redes, seguiram a Jesus.
E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros, os trabalhadores, foram com Jesus. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por palavra, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Trazei-lhe um menino para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai ver os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles admiravam ainda mais do ensino, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Nem dirão: ei-lo aqui, olha o reino de Deus. Ei-lo ali, ali está o reino de Deus. Não, não digam, porque eis que o reino de Deus está entre vós, está convosco, está dentro de vós. Que coisa maravilhosa! Esta é a palavra do nosso Deus, expressa por Jesus Cristo, escrita por Mateus e por Marcos, e que servirão de base todas essas expressões para o nosso estudo de hoje sobre o reino de Deus. Quem faz parte desse reino? O que é esse reino? Como ele funciona e como podemos fazer parte dele? Sim, meus queridos, vamos para a nossa primeira página musical, que o Francisco já tem prontinha ali. Francisco, meu companheiro, solta a música. Um abraço, amo você. Rede Imaculada. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia,
qualquer coisa, tudo fazei para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Rede Imaculada, de Brasília para o Brasil. Sim, você ouviu aí, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que estas coisas vos sejam acrescentadas. Monsenhor Jonas Abibi, sim, da sua coleção. Companheiro do plano piloto da Taguatinga, do Sobradinho, do Recanto das Emas, do Gama, da Vila Planalto, do Paranoá, do Lago Norte, do Lago Sul, da Ceilândia, da Samambaia, do Núcleo Bandeirante, do Guará, do Céu Azul, Lago Azul, do Vajão, da Estrutural, do Parkway, da Candangolândia, da Santa Maria da Braslândia, do São Sebastião. E boa tarde para a turma lá de casa, a dona Wanda, que está comigo, a Fernanda, a Nandara, o Júnior, Daniela, o Bruno. Meus queridos, amo vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Sim, quais as lições que nós temos preciosíssimas para a nossa vida diária, para melhorar o nosso comportamento, a nossa posição, a nossa decisão, a nossa ação, porque a vida é curta e rápida. Quais as lições? O reino de Deus, poder e ação. O reino de Deus tem poder e tem ação. Ele é a expressão de Deus, a vontade de Deus, o agir de Deus. Isto compõe o reino de Deus, o domínio de Deus, a vontade, a ação, a justiça. Sim, isto é o reino de Deus. Este é o melhor, é o mais difícil, é o mais correto, ele é o maior. Aliás, correto só é ele, porque o resto é só enganação. Sim, meus queridos, vamos para as lições de hoje. Jesus ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que tais coisas que nós precisamos para o nosso comer, beber, vestir e manter vivo sejam acrescentados nesta busca. Isso significa que Deus está nos chamando para uma busca. É para buscar. Jesus garante que as coisas necessárias serão acrescentadas. Devem ser buscadas também, mas serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas que nós precisamos serão acrescentadas. Essa é uma garantia de Jesus Cristo. Depois, nós vamos ver Marcos nos ensinando o arrependimento dos pecados e a crença no Evangelho são as razões das mudanças para o reino das trevas, para o reino da luz. É assim que nós mudamos, do reino das trevas para o reino da luz, do reino do inimigo para o reino de Deus. Jesus trouxe o reino de Deus para a humanidade. Ele convida a pessoa individualmente para participar do reino de Deus. É um convite, não é uma ordem, nem é um mandamento, é um convite. Então participa do reino de Deus aquele que deseja, aquele que quer, decide e busca. Jesus trouxe o reino até nós e ele convida a participarmos do reino de Deus. O reino de Deus é um mistério de Deus revelado por Jesus aos que creem na sua palavra. Jesus tem o prazer e a missão de revelar o reino de Deus pelo ensino, pela prática, pela vida. O reino de Deus é um mistério de Deus, ensinado por Jesus Cristo. Está aí no texto. Ninguém pode impedir a pessoa de buscar o reino de Deus. Ninguém.
Deus não impede e nunca permite que o inimigo impeça que você busque o reino de Deus. Mas o inimigo vai te oferecer também o reino dele. Não é? E você vai escolher entre o reino do inimigo e o reino de Deus. O reino do inimigo, ele te oferece tudo quanto o mundo tem. Nada é dele, porque o inimigo nunca criou nada além de confusão. Nada é dele, mas ele oferece tudo, que é uma enganação. Não pertence a ele. Por que ele está oferecendo? Então ele quer que você aceite as coisas imediatas e terrenas, ao invés de ficar olhando para o reino de Deus, uma coisa futura, lá na eternidade. Isto é enganação. Olhe para o reino de Deus, que ele é presente, também futuro. Agora o reino satânico só é presente. No futuro é só condenação, não tem nada. Ninguém pode impedir. Não, não pode. O reino de Deus acolhe as crianças. Olha que coisa linda. Acolhe as crianças. As crianças já fazem parte. O reino de Deus é dado às crianças. Na sua inocência, na sua bondade, no seu amor puro, elas já estão dentro do reino de Deus. A questão é que com a maldade elas saem. Mas o reino de Deus pertence aos pequeninos, pertence às crianças. Foi o que ensinou Jesus Cristo. O reino de Deus acolhe as crianças e acolhe também os adultos. E os adultos devem receber este reino de Deus como uma criança recebe, sem questionamento, sem barganha, sem negociação, sem nada. Receber como presente o reino de Deus. Nada de comprar, porque você não compra. Você não tem dinheiro para pagar. Não há moeda espiritual sua para pagar um reino espiritual. Tudo que você tem é material. Opa! Pensando bem, o reino de Deus é oferecido de presente. O reino de Deus veio por Jesus e é dado gratuitamente, sem pagamento, por pura graça e misericórdia de Deus. É assim que é dado o reino de Deus a nós, ensina o Senhor Jesus. Pelos méritos próprios ou pelas riquezas, nunca será possível conquistar, comprar, adquirir o reino de Deus. Somente por Jesus é possível fazer parte do reino de Deus. Pensa nisso, meu querido. Nós temos várias passagens no Novo Testamento que pessoas tentaram, com o seu dinheiro, comprar o reino de Deus. Ele não está à venda, ele é um presente. Presente a gente não compra, a gente ganha. A conduta de vida e as realizações do cristão mostram a condução de Deus na vida pessoal. Então o reino de Deus se manifesta aí, quando o cristão permite que Deus implante o seu reino, ou seja, a sua vontade e o seu poder, a sua justiça, na vida da pessoa, para que esta pessoa passe a fazer o que é vontade de Deus, o que é plano de Deus, o que é domínio de Deus. Então, a conduta de vida e as realizações do cristão vão demonstrar a condução de Deus na sua vida pessoal. Sim, viver de acordo com Deus é aplicar a sabedoria como Deus sempre aplicou em toda a sua obra. Isto é viver de acordo com Deus. Isto é estar dentro do reino de Deus. Isto é fazer parte do reino de Deus. Isto é exercitar o reino de Deus na vida pessoal, na comunhão com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus traz o seu reino, Deus nos dá o seu reino, Deus nos convida a participar do seu reino, para estar dentro dele, este reino dentro de nós, e nós como instrumentos de Deus, fazendo a vontade dele, realizando o plano dele, estendendo este reino de Deus para outras pessoas.
O Pai Nosso que nós falamos na semana passada, Jesus Cristo ensina: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim como é no céu, que seja aqui na terra. E nós temos todas as condições e meios que nós precisamos para entrar nesse reino, participar desse reino e ser instrumento desse reino. É o nosso Deus que nos chama e nos capacita. Depois que nós aceitamos participar deste reino, então Deus nos capacita pelo Espírito Santo, com o fruto do Espírito, que é o amor. E neste amor nós vamos alcançar o gozo, a paz, a serenidade, a bondade, a perfeição. Sim, são 9 maneiras diferentes de manifestar o amor, de manifestar o fruto do Espírito. Isto será objeto de estudo de uma outra semana depois do Reino de Deus. Nós vamos fazer uma série de estudos sobre o Reino de Deus, depois nós vamos fazer uma sobre o Senhor Jesus e depois nós vamos fazer uma sobre o Espírito Santo. E aí nós vamos ver o fruto do Espírito manifesto de 9 maneiras diferentes. Sim, meu querido, eu tenho uma fé muito grande que Deus vai nos sustentar e nos conduzir para realizar todos esses estudos, a mim e a ti. Deus vai nos abençoar e nos dar a vitória deste ano, porque durante esse ano nós vamos fazer tudo isso nos domingos, estudando a palavra de Deus. Meu querido, dá uma paradinha para você tomar um cafezinho, tomar uma água friinha, eu também vou tomar uma água friinha, e voltaremos já já para aplicar as lições da vida. Um abraço, vamos para a nossa segunda página musical. Francisco, é contigo. Que ó Senhor em tua casa habitará, que for justo e a verdade praticar. Aquele que não fala mal de seu irmão e não pratica injustiça e opressão. Deus tem ama, fraternidade, e em sua casa vive a verdade. Deus tem ama, fraternidade, e em sua casa vive a verdade. Quem não explora nos mistérios a fraqueza e não se deixa seduzir pela riqueza. Aquele que brinda justiça, sede e fome, que é perseguido pela causa de teu nome. Deus tem ama, fraternidade, e em sua casa vive a verdade. Deus tem ama, fraternidade, e em sua casa vive a verdade. Aquele que constrói a paz na caridade e é fermento de uma nova humanidade. Aquele que começa em casa cada dia a construir fraternidade na alegria. Deus tem ama, fraternidade, e em sua casa vive a verdade. Deus tem ama, fraternidade, e em sua casa vive a verdade. Rede Imaculada, uma voz católica no seu rádio. Quem, Senhor, em tua casa habitará? Hino 1977. Sim. Meu querido, um grande abraço para você que me dá carona aí no seu veículo, meu caro motorista, taxistas, caminhoneiros. Deus abençoe vocês, conduza na paz e na segurança, leve ao seu destino a sua família com a alegria, com prazer, com saudades. Sim. Um grande abraço para você também aí do Novo Gama, da Ponte Alta, do Pedregal, do Valparaíso, da Lusiânia, Cristalina, Alexandria, Anápolis, Santo Antônio, Abadiânia, Formosa, Planaltina e outras cidades mais aqui do entorno.
também lá da Bahia, de Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso, Piauí, Ceará, Santa Catarina, Paraná, onde mais chegar o nosso sinal da Rede Imaculada, 94.5 FM, semeando a paz pelas ondas do rádio. Aqui, meu querido, é o programa Estudando a Palavra de Deus, o seu amigo Nivaldo Ribeiro, na condução. Amo você de montão, me dê a mão, vem comigo e vamos agora aplicar as lições à vida. O que é que nós temos aqui para aprender e aplicar? Porque Jesus Cristo estava ensinando sobre o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Tem tradução que dá demais coisas. Não existe demais coisas, existem estas coisas. Porque a pronúncia do Senhor Jesus foi sobre estas. E quais são estas coisas? A pergunta era: a ansiedade, o que havemos de comer, de vestir, de calçar, de beber. O que havemos de ter para a nossa subsistência, para o nosso dia a dia. Então Jesus Cristo aproveitou a oportunidade para ensinar as coisas que nós precisamos. Deus já produziu em grande escala pela natureza. É preciso levantar cedo, buscar providenciar. Deus nos deu a mandioca, mas ela está escondida lá na terra. Se você quiser, você tem que levantar cedo, pegar uma enxadinha, ir lá, tirar a terra que está por cima, segurar na mandioqueira e puxar ela devagarzinho para soltar a mandioca. Não é? Se você quiser um abacate, você não tem como produzir um abacate, ninguém tem, mas você pode pegar uma vara e apanhar um abacate, esperar ele madurar e comer. Se você quiser o trigo, basta você semear o grão de trigo e esperar que Deus vai mandar a chuva e o sol, o grão vai nascer, crescer, amadurecer e é preciso de você colher, porque Deus não vai colher para você. Então, buscar as coisas que nós precisamos faz parte do reino de Deus. Mas não é a primeira coisa. A primeira coisa a ser buscada é a vontade dele e a sua justiça. E assim, nós vamos ter muito mais disposição e sabedoria para buscar essas coisas que nós tanto precisamos. Eu hoje estava olhando ali no shopping onde eu fui almoçar, uma calça jeans bonita que só. Eu fiquei pensando, eu podia comprar uma calça jeans dessa e usar, não é? Ela é um pouco grossa para a minha pele, assim, muito meiga, porque a minha pele é fina, meiga, né? Também, ela já está com 69 anos, vai fazer 70, é assim mesmo, né? Vai ficando, vai envelhecendo, vai ficando assim, vai esticando tudo. Então, eu fiquei pensando, mas olha só, alguém plantou o algodão, Deus fez crescer. Alguém colheu, levou para a máquina, limpou, estendeu o fio, torceu o fio, teceu o fio, fez um tecido, alguém tingiu esse tecido, alguém cortou esse tecido, alguém costurou esse tecido, alguém pegou esse tecido, já cortado, costurado, levou para uma loja, botou na vitrine para que eu visse ali a calça jeans. Quanta gente participou para que eu tenha uma calça jeans para vestir? Muito bom. Vou pensar, quem sabe eu vou passar lá a qualquer hora e comprar uma calça jeans para mim, vou vestir, não é? Mas eu preciso saber. Deus me ensina buscar primeiro o reino dele e a sua justiça, e com a sabedoria e o conhecimento do seu reino e a sua justiça, eu começar a perceber a grandiosidade dele, de mover tanta gente para me fazer uma calça, para que eu compre. E olha que eu olhei a calça lá, a calça é bonita, e era só R$59. Eu achei barato. Tanta gente trabalhando e me cobrar só R$59 para que eu tenha uma calça boa, não é que vai durar muito tempo. Eu tenho uma que já tem 15 anos e continua do mesmo jeito, só ficou mais macia. E tem 15 anos, uma calça jeans, que eu comprei no Paraguaio, mas está lá.
feita nos Estados Unidos. Olha só que coisa maluca, né? Pois é. Então Deus me dá o trigo, Deus me dá o pão. Deus me dá a visão e também a percepção. Deus me dá um céu azul, que na verdade nem é céu e nem é azul, é só uma limitação dos meus olhos. E ver essa coisa linda que é um céu azul. Deus me provê tudo o que eu preciso, mas é preciso que eu busque primeiro o reino dele e a sua justiça, para que isto me dirija, me comande, me oriente, me conduza, me faça viver corretamente. Fora o reino de Deus e a sua justiça, eu vou entrar em loucura. Eu vou ficar doido, levantando de madrugada para produzir muita coisa, para amontoar e tomar prejuízo e ser roubado. Ai, que loucura! O reino de Deus em primeiro lugar, para saber usar estas coisas e para saber viver corretamente, saber usar os nossos recursos e meios. Isto é muito bom, isto é perfeito. Eu te convido, meu querido, conheça o reino de Deus e a sua justiça. Experimente o reino de Deus e a sua justiça. E aí você vai aproveitar as coisas que Deus tem para você de maneira correta, de maneira abençoada, de maneira agradável, de maneira justa, de maneira digna, de uma maneira honrada. Você vai aproveitar tudo, porque tudo pertence a Deus. Ele vai te dar e você vai usar corretamente. É assim, buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Jesus Cristo ensinou, o reino de Deus é chegado até nós. Senão, é só abrir os olhos da fé, para perceber o reino de Deus entre nós. A bondade dele, a lei natural dele, a natureza que ele deu para nos suprir e nos fazer viver. A sabedoria dele para sabermos agirmos nos comportamentos, nos relacionamentos, nas decisões, nas ações. Sim, o reino de Deus é para todos. Mas é para todos aqueles que percebem, que valoriza, que busca, que decide por ele e que entra nele para que ele entre na pessoa. Tem muita gente que quer entrar no reino de Deus, mas não aceita que o reino de Deus entre nele. Então, aproveitar-se das coisas de Deus é aproveitar-se do reino de Deus, mas não da sua justiça, porque não obedecendo a Deus, está fora da justiça de Deus, é apenas um explorador, é apenas um usurpador, é um ladrão que pega o que não é seu para fazer o que bem quer. Isto é perigoso. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, com essa sabedoria, saber usar tudo quanto Deus tem para te dar, e assim você pegar, e assim você viver. O reino de Deus é a bondade dele, é o amor dele. Tanto é que Jesus Cristo ensinou, as crianças já estão dentro do reino de Deus, porque o reino de Deus é para as crianças, é para os pequeninos, aqueles que sorri para você sem saber do seu nome, aquele que abre os braços para você sem saber se você é amigo ou inimigo, aquela pessoa com pureza de alma, com leveza de espírito, com coração puro. Estes tais que procedem como as crianças, estes recebem o reino de Deus, porque ele é assim. O reino de Deus é simples, o reino de Deus é puro, o reino de Deus é só agradável. Ele é oferecido para as pessoas que queiram aceitá-lo, como aceita uma criança. Como a criança aceita o reino de Deus, sem questionar, sem condicionar, sem exigir, sem trocar, sem negociar. O reino de Deus é uma oferta de Deus. Ou você pega, ou você rejeita. Vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que as coisas que nós precisamos nos sejam acrescentadas
quando nós buscamos. Este é o meu convite para você, meu querido e minha querida. Vem comigo e vamos buscar esse reino de Deus. O que mais o Senhor Jesus ensinou? Ele disse que o reino de Deus é um presente, é uma dádiva. Não há como negociar. Ele garantiu. É impossível um rico entrar no reino pelas suas riquezas. Ele disse que era impossível. Os apóstolos perguntaram, mas então como é que a pessoa vai se salvar? Veja bem, se salvar é um indicativo de que a pessoa faz isso por si. E o que é que o Senhor Jesus ensinou? É impossível alguém se salvar. Então a salvação, que é parte do reino de Deus, é dada por Deus, é realizada por Deus, é efetuada por Deus, é possível somente por Deus. Esta parte do reino de Deus, que é o perdão e a salvação, é sem negociação. É Deus oferecendo e você aceitando. Você aceita esse perdão, como uma criança aceita. Você assume esse reino para fazer a sua vontade e aceitar o seu domínio, para cumprir o seu plano. Assim, sim, você estará no reino de Deus, o reino de Deus estará em você, e o reino de Deus estará entre você e a outra pessoa que também pertence ao reino de Deus. Então o reino de Deus está em nós e entre nós, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Sim, a criança recebe o reino de Deus na simplicidade, no amor, na pureza. E o adulto também, nesta condição, recebe o reino de Deus. E esse reino de Deus atua, porque a última lição aqui, pelos méritos próprios ou pelas riquezas, nunca será conquistado o reino de Deus. Mas o reino de Deus é espiritual, sem aparência de força externa. Ele se manifesta na pessoa e entre as pessoas. O reino de Deus veio por Jesus e é dado gratuitamente. Ele vai se manifestar nos seus atos. Se você tem o reino de Deus e se você pertence ao reino de Deus, ele vai se manifestar nos seus atos, na sua palavra, na sua ação. É aí que você vai demonstrar que você pertence ao reino de Deus e que o reino de Deus está em você. É aí, meu querido, que você vai ser instrumento de Deus para fazer a vontade dele, para cumprir o plano dele, para viver a verdadeira vida, a vida cristã, única vida verdadeira. Fora isto, o que você faz é morrer, é morte, porque só Jesus tem a vida, e a vida que ele tem é eterna. Ele veio para dar vida, o inimigo para tirar a vida. E ele só pode tirar a vida material. Quem assume Jesus Cristo passa por uma morte, que é a morte material. Mas tem duas vidas, porque nasce duas vezes. Nasce da carne e nasce do Espírito. Isto é o reino de Deus chegado até nós, trazido por Jesus Cristo. Quem nasce da água e do Espírito, nasce duas vezes e só vai morrer uma. Mas quem nasce só uma vez, nasce da carne. Ele vai morrer duas vezes. Vai morrer no corpo e vai sofrer a morte espiritual, que é o desligamento de Deus, que é a quebra da comunhão com Deus, que é a eternidade com o inimigo e seus vizinhos, que é a coisa mais triste. Jesus Cristo está aí para isto, para te convidar, para te aceitar, para te transformar, para te libertar, para te dar vida nova, plena e eterna. Sim, meu querido, é isto que nós temos no reino de Deus. Vamos buscar este reino de Deus a partir de hoje, de agora. Se você já busca, vamos buscar mais profundamente,
mais eficientemente, mais completamente. Vamos buscar mais o reino de Deus, mais em primeiro lugar, para que todas as outras coisas sejam buscadas depois e alcançadas por acréscimo, porque o nosso Deus nos dá por acréscimo as coisas que nós precisamos. É evidente que pelo reino de Deus não vamos ficar bilionário, porque daqui nada levamos. Então Deus não tem nenhum interesse em nos dar bilhões para ficar aqui gerando confusões. Deus vai nos dar, sim, tudo quanto nós precisamos no nosso dia a dia. Este é o primeiro ensinamento de Jesus Cristo sobre o reino de Deus. Busca o reino de Deus em primeiro lugar e peça a Deus que te dê o pão de cada dia, que te sustente. É impressionante como Deus nos sustenta por minuto. A cada minuto Deus sustenta. Ele jamais para de nos sustentar. Observa, quantos minutos você fica sem o ar? Eu tenho atendido tantas pessoas no consultório que chega lá reclamando que está faltando ar. Mas Deus nunca deixou faltar o ar. O que está acontecendo? Por que está faltando? Não é que está faltando ar, é que tem ar demais. O pulmão da pessoa está enchendo de ar e não solta. Então o que falta é oxigênio, porque prende o ar, não solta a bolha, aí o oxigênio vai para o sangue e falta oxigênio, porque não entrou oxigênio novo e a pessoa sente aquela fadiga. É porque não soltou o ar. Tem pessoas que só recebem, ele não dá nada. Ele é mão fechada. O que ele pega, pronto, acabou. Ele não solta mais. Então, o ar é para entrar e sair, deixar o oxigênio e levar o gás carbônico. A pessoa prende o ar, aí não tem o oxigênio, mas tem gás carbônico. Deus nunca deixou faltar o ar. E no ar, nunca deixou faltar o oxigênio. Ele faz isso por minuto. A cada minuto, você respira de 6 a 12 vezes. Você respira por minuto, de 6 a 12 vezes. Você renova o seu oxigênio, ou seja, Deus te supre a cada minuto. Quanto tempo você pode ficar sem água? Até 3 dias, porque a partir de 3 dias você desidrata e aí falta água no cérebro e aí você se acaba. Então Deus te supre de água todo dia, porque se faltar você morre. Deus te supre de sol todo dia, porque se faltar sol você morre. Deus te supre de cores todo dia, porque se faltar cores você morre. Deus te supre de alimento todos os dias, nunca para de produzir. A natureza produz sem parar, dia e noite, para nos sustentar. Deus cuida de nós com o que é necessário. Mas, no seu reino, não há a loucura, o desatino de sair negociando e comprando e vendendo e roubando e fazendo todas as falcatruas e corrupções mil para amontoar patrimônio que não vai servir para nada, absolutamente nada, senão mostrar a maldade do coração humano, a injustiça, a crueldade. Quanta gente tem sofrido a falta de benefício por causa dos gananciosos que junta para si e fica tudo preso. Bilhões presos que poderiam beneficiar milhões de pessoas. Ah, se o reino de Deus fosse buscado e implantado conforme a vontade dele e a vontade do Senhor Jesus. Meu querido, eu faço esse apelo para você. Vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. É assim que nós vamos melhorar a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da nossa comunidade, da nossa igreja, da nossa nação. Ah, se o reino de Deus fosse buscado pelos brasileiros, a nossa vida seria outra, a nossa nação seria outra, o nosso país seria outro, as riquezas estariam sobrando, todos muito bem, muito felizes, e riqueza sobrando.
está faltando tudo, principalmente amor. Deus nos abençoe, Deus nos dê o temor e a sabedoria, Deus nos dê a graça de participar do seu reino, para a glória dele e a nossa alegria. Deus te abençoe nessa semana, te faça produzir, prosperar, Deus abençoe sua família, e que o reino de Deus desça sobre nós e fique conosco, e nós nele, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, amo você!